Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. O assunto da vez será os Jogos Pan-Americanos. E como aconteceu muita coisa ontem, hoje irei dividir o vídeo em duas partes. Indo para essa primeira parte, começando pelo handebol feminino, a final está definida e será Brasil contra a Argentina, como já era esperado. A Argentina bateu Cuba por 31-21. A Argentina construiu a diferença no primeiro tempo, quando conseguiu 17-7 no marcador, e na parte final as duas equipes ficaram ali trocando gols. E no fim das contas, a Elke Kerstens, com 6 gols, foi a artilheira do jogo. Na outra semifinal, o Brasil não teve nenhuma dificuldade para bater o time dos Estados Unidos por 34-9. O time dos Estados Unidos não mostrou eficiência nenhuma no jogo. Não à toa, no primeiro tempo, os Estados Unidos só conseguiu marcar 3 gols. Foi um verdadeiro passeio do Brasil, um jogo fácil até. A Adriana, com 8 gols, foi a artilheira do jogo. E esse jogo cabia muito mais do que 34-9, mas nitidamente o Brasil tirou o pé. Falando agora de Taekwondo, Taekwondo teve o seu último dia de disputas. Na categoria até 80 quilos masculina, na disputa de bronze, o José Cobas de Cuba derrotou por 12-7 o Elvis Barbosa de Porto Rico, e o mexicano René Lizarraga perdeu por 8-5 para Moisés Hernández da República Dominicana. Na grande final teve Brasil, mas com a medalha de prata o Ícaro Miguel perdeu no detalhe para Miguel Trejos da Colômbia por 19-17, um combate equilibrado. Qualquer um dos dois poderia ganhar, mas o ouro acabou caindo no colo do colombiano. Na categoria acima de 80 quilos, nas disputas de bronze, o mexicano Carlos Sanzores derrotou por 17-13 o Leonardo Sio da Argentina, e o equatoriano Jesus Pereira perdeu por 15-4 para o brasileiro Maicon de Andrade. O brasileiro Maicon de Andrade, que ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas Rio 2016, ganhou medalha no Mundial esse ano em Manchester, é talvez aí o grande nome dessa geração do Taekwondo brasileiro. Mais uma medalha para o Taekwondo no PAN, a medalha de bronze do Maicon Andrade. E na grande final, o Jonathan Riley dos Estados Unidos derrotou por 13-6 o Rafael Alba de Cuba. Nas disputas femininas, categoria até 67 quilos, nas brigas pelo bronze, a Caterine do Mar da Colômbia derrotou por 13-4 a Ashley Crowell do Canadá, e a Arletes Acosta de Cuba derrotou por 10-7 a Alexis Arnold, que é da Argentina. Na grande decisão, a brasileira Milena Titonelli fez uma luta muito equilibrada contra a Paige McPherson dos Estados Unidos. Até o finzinho da luta, a McPherson estava na frente, mas a Milena Titonelli conseguiu a virada e depois foi só correr. A luta ainda acabou 9-8, mas a Milena Titonelli ali nos últimos 5 segundos ela correu para garantir a luta, que a vantagem era boa, e garantiu mais um ouro para o Brasil, deixando os Estados Unidos com a medalha de prata. Na categoria acima de 67 quilos para as mulheres, nas disputas pelo bronze, a cubana Yamsit Carbonell perdeu por 8-5 para Medellín Gorman dos Estados Unidos, e a brasileira Rayane Fidelis garantiu mais um bronze para o Brasil, batendo por 7-0 a Carolina Fernandes da Venezuela. Na grande decisão, a Briseida Acosta
do México bateu por 10-5 a Glória Mosquera, que é da Colômbia. A Colômbia é um país que tem evoluído muito no Taekwondo, várias medalhas nesse PAN, e assim se encerrou o Taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Vai deixar saudades o Taekwondo. Indo agora para o voleibol de praia, tivemos as semifinais feminina e masculina. No feminino, as cubanas Maylen Delis e Leila Martinez perderam por 2-0 para Ana Galay e Fernanda Pereira da Argentina, que é a dupla atual campeã do PAN, parciais de 21-19 e 24-22. E no outro jogo, as brasileiras Ângela e Carolina começaram o jogo muito bem, abriram 5 pontos sobre Carissa Cook e Disse Perdon dos Estados Unidos, mas elas se perderam no jogo. Do nada a dupla norte-americana reagiu e conseguiu fechar o primeiro set em 24-22. No segundo set a dupla brasileira ficou mais perdida do que cego em tiroteio, não sabia o que fazer, e a dupla norte-americana acabou fechando fácil o set por 21-16. O Brasil ainda vai ter o bronze para disputar no feminino contra a dupla cubana. Na chave masculina, os favoritos ao ouro pan-americano, Esteban e Marco Grimal, que são primos, bateram por 2-0 Aaron Nussbaum e Michel Platininga do Canadá, parciais de 21-18 e 21-14, vitória tranquila dos chilenos. No outro jogo, vitória de virada para Juan Virgen e Rodolfo Ontiveros. A equipe mexicana bateu Julian Assad e Nicolas Capogrosso da Argentina, parciais de 21-9 para os argentinos, depois 21-17, 15-12 para a dupla do México. Essa dupla que inclusive é a atual campeã pan-americana. O Juan Virgen e o Rodolfo Ontiveros formam uma dupla bem entrosada e muito forte. Tivemos também o encerramento do basquetebol 3 contra 3. Vai deixar saudades, modalidade nova, mas muito interessante. No feminino, o Brasil tomou um passeio dos Estados Unidos na semi, 21-5. No outro jogo, Argentina 21, República Dominicana 8. Na disputa pelo bronze, República Dominicana 20, Brasil 15, com o Brasil não tendo reação nenhuma, vitória de boa da República Dominicana. E na final a Argentina chegou a abrir 3-0, foi um jogo até de certo ponto equilibrado, mas os Estados Unidos acabou levando 21-17, ouro para os Estados Unidos no feminino, e a Argentina ficou com a prata. No masculino, nas semifinais, Porto Rico 21, República Dominicana 8, e o Brasil perdeu por 21-12 para os Estados Unidos. O Brasil não conseguiu replicar o que fez na primeira fase, jogou mal diante dos Estados Unidos e mereceu a derrota. Na disputa pelo bronze, essa disputa pelo bronze doeu. O Brasil no último segundo perdeu o jogo. República Dominicana converteu uma bola de 2 pontos. Vitória por 19-17 e bronze para os dominicanos, a exemplo da disputa feminina. E na final, os Estados Unidos bateu Porto Rico por 21-19, ouro também para os Estados Unidos na disputa masculina do 3 contra 3. No hóquei sobre grama feminino, teve o início das competições. Importante lembrar que no hóquei na grama vale vaga na Olimpíada. A seleção campeã garante vaga em Tóquio. No grupo A, Argentina 2, Uruguai 0 e Canadá 10, 0 para Cuba. No grupo B, Estados Unidos 5, México 0, Chile 13, Peru 0. O time peruano é bem fraco e não vai oferecer resistência para ninguém. No badminton, começaram as disputas e os brasileiros foram bem. O Igor Coelho bateu por 2-0 Uriel Canjura de El Salvador. O France Elton Farias bateu por 2-1 Roberto Vázquez de Cuba. A
Derrota no masculino foi do Arthur Pomoceno, que perdeu por 2-0 para Luiz Navarro do México. Nas disputas femininas, Jaqueline Lima bateu por 2-0 e Eli Rodrigues de Cuba. A Fabiana Silva bateu por 2-0 Sabrina Solis do México. E a derrota foi da Samia Lima, que perdeu por 2-0 para a Raquel Ronderich do Canadá. No masculino, o Igor Coelho é favorito ao ouro pan-americano. No feminino, as brasileiras não são favoritas à disputa da medalha. Começou também as disputas do tênis, pessoal. No tênis, não teve participação brasileira ontem. Vou falar então dos donos da casa. A única vitória foi do Nicolás Álvares, que bateu por 2-0 o Johan Pérez de Cuba com uma bicicleta, ou seja, 6-0 e 6-0. Para você que não é familiarizado com tênis, a bicicleta é quando o atleta ganha o jogo com um duplo ou triplo 6-0. No caso do Grand Slam, são jogos de 5 sets. Sérgio Galdos perdeu por 2-1 para Justin Roberts, o Justin Roberts da Bahamas, parciais de 7-6 para o Galdos, depois 7-6 e 6-4 para o Roberts de Bahamas. A mexicana Dana Guzmán perdeu por 2-0 para a Renata Zarazúa do México, parciais de 6-1 e 6-1, vitória tranquila da mexicana. No futebol, começou a disputa no masculino. Grupo A, Panamá 0, México 0, Equador 2, Argentina 3. No grupo B, Jamaica 1, Honduras 3 e Uruguai 2, Peru 0. No beisebol, tivemos jogos também. Colômbia 6, Cuba 1, Canadá 10, Argentina 0, Peru 3, República Dominicana 10. No softball, Cuba 1, Argentina 8, Venezuela 1, México 5, Peru 0, Estados Unidos 20. E para fechar o vídeo, vou falar do squash. Na disputa de times, o Brasil perdeu de virada por 2-1 para a Colômbia, que é a potência na América do Sul no squash. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no PAN. Eu fui!